Nós somos a ZYB 416, TV Tarobá, Londrina, Paraná. Obrigado por estar conosco. Bom dia! É com muita alegria que nos encontramos aqui, na TV Tarobá, e com você, querido telespectador, para mais uma vez celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia. Essa missa será presidida pelo Padre Romão, pároco da paróquia Nossa Senhora da Paz de Londrina. Cantando com muita alegria, vamos iniciar a nossa celebração. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. O Deus do amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar. É fazer o céu, cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus do amor jamais se descuidou, em seu vigor Jesus ressuscitou. Bom dia! Uma saudação bastante especial para você, querido irmão e irmã, que está na sua casa, que está, quem sabe, no trabalho, em hospitais, tantos lugares onde chegam as ondas da televisão. Estamos juntos, unidos, aqui com os funcionários da TV Tarobá também, para mais uma vez celebrarmos a ressurreição do Senhor. Que bom que é crermos num Deus vivo, ressuscitado, cuja presença se faz sentir no nosso meio. Todos nós desejamos a presença abençoada e querida de Deus, mas nem sempre procuramos no lugar correto. Vamos aprender com aquilo que o Evangelho de hoje vai nos indicar, onde encontramos o Jesus vivo e ressuscitado. Com muita alegria, continuamos esta celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta celebração, contemplamos a experiência dos discípulos que, em meio à tristeza, encontraram o Senhor ressuscitado no caminho. Eles souberam reconhecer Jesus vivo e presente em suas vidas, acolhendo sua palavra e dele recebendo força e coragem. Fica conosco, Senhor. Este é o pedido que devemos fazer constantemente em nossa vida, para que, juntos com Jesus, possamos viver verdadeiramente como irmãos e irmãs. É o momento do ato penitencial, quando nós invocamos a Deus, a sua misericórdia, através do pedido de perdão. Neste dia, terceiro domingo da Páscoa, em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir com ele para uma vida nova. Com o coração arrependido, reconhecendo as nossas falhas, peçamos a Deus o seu perdão. Pelas vezes em que não percebemos vossa presença, como alguém que caminha ao nosso lado, Senhor, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós.
As palavras da Bíblia indicam muitas respostas aos nossos problemas e aos problemas do mundo. Somos lerdos para entender e fracos para acreditar. Cristo, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Participamos de tantas missas e muitas vezes nem notamos que era o Senhor quem partia o pão conosco. Senhor, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. No desejo sincero de fazermos a experiência da ressurreição, de vivermos uma vida nova, liberta do erro, do pecado, da maldade, coloquemos a mão sobre o nosso coração e que ele nos purifique, transforme o nosso ser. Que a palavra que vamos ouvir daqui a pouco possa renovar a nossa vida, criar-nos homens e mulheres novos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe-nos, Senhor, dos nossos pecados. Ajude-nos a converter-nos a cada dia e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, vamos louvar a Deus por partilhar conosco seu Filho Jesus, que continua vivo e caminha entre nós. Cantemos. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória, amém. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória, amém. Nós louvamos ao Pai que criou este mundo, e ao criá-lo deixou aos cuidados da gente. Confiou nos valores que em nós colocou. Por amor foi que ele este mundo criou. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória ao seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória, amém. Nós louvamos o Filho de Deus encarnado, que nasceu, viveu e morreu por amor, e deixou para o mundo mais doce recado. E por isso chamamos de Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória ao seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória, amém. Nós louvamos também ao Espírito Santo, que do Pai é do Filho o amor que nos vem, que coloca a ternura no riso e no pranto, e nos mostra o sentido que a vida contém. Glória ao Pai, ao Deus da luz, glória ao seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, glória, amém. Oremos. Vamos oferecer esta celebração de forma muito especial pelo Santo Padre, o Papa, que faleceu. Peçamos não lamentando, porque todo mundo um dia parte desta vida para outra, mas oferecemos agradecendo a Deus pela vida dele, pelo bem que a existência dele fez à humanidade, na missão de Jesus Cristo pelo reino e também em nome da paz. Que o testemunho dele suscite em nosso meio pessoas com testemunhos semelhantes, que aproximam as pessoas de Deus. Ó Deus,
Que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As grandes obras que o Pai realizou em nosso meio por meio de Jesus, hoje Ele quer realizar através de nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isto, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua. Até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto nós todos somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais o caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Todos nós fomos resgatados pelo poder e força do Senhor ressuscitado, que venceu todo tipo de maldade para fazer participar de sua glória. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras,
Vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração nesse mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor sempre está ao nosso lado, ensinando-nos o amor, a paz e o perdão. É preciso ter fé e abrir os olhos e o coração para reconhecê-lo. Aclamemos o Evangelho cantando. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Eu também vou anunciando a verdade que Deus me diz. Eu viver vai se tornando cada dia mais feliz. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, um dia de domingo, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, e eles eram incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse um dia o libertador de Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus explicou-lhes em todas as Escrituras as palavras que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e o deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro:
não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Queridos irmãos e irmãs, estas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem do Evangelho, conhecida como a passagem dos discípulos de Emaús, é para nós uma manifestação do Jesus ressuscitado. Olha que coisa! Jesus esteve entre os apóstolos, aliás, ele escolheu os apóstolos, fez tantos prodígios, fez milagres, até ressuscitou um morto. E o fim dele parecia ter sido assim, um fim muito trágico, porque morreu na cruz. Apesar de tudo aquilo que ele fez, da convivência dele com as pessoas, com aqueles mais próximos, os discípulos, os apóstolos, mesmo assim ficou uma dúvida muito grande no coração deles. O que terá acontecido com Jesus? Jesus morreu. Mesmo Jesus tendo dito algumas vezes que o templo seria destruído e seria reconstruído em 3 dias, mesmo assim, eles não entenderam muitas coisas e, com certeza, irmãos e irmãs, a dúvida pairava em seu coração. Dá a impressão que esses 2 discípulos tinham abandonado a comunidade dos discípulos e dos apóstolos e agora estavam voltando à sua velha, entre aspas, velha vida. Poxa, Jesus morreu, já não está mais entre nós, vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Né? Aquele que cobrava impostos vai voltar a cobrar impostos, aquele que era pescador vai voltar a ser pescador, vamos trocar para frente. A gente parece que nós parece que confiamos demais em Jesus e foi assim uma certa ilusão. De repente, muitas coisas passaram pela cabeça dos apóstolos e dos discípulos. Mas o Jesus, ele vai aparecendo por alguns dias depois da sua crucificação, para garantir a certeza no coração daquelas pessoas que a palavra dele não foi uma enganação, não foi uma mentira, mas que tudo aquilo que ele anunciou se cumpriu. E no Evangelho de hoje, ele vai dizer que tudo aquilo que falaram dele antes dele aparecer, os profetas, diz aqui que Jesus contou para os discípulos de Emaús no caminho, tudo aquilo que as Escrituras diziam que se referia a eles. Né? Então Jesus fez eles perceberem que tudo aquilo que aconteceu era algo que deveria mesmo ter acontecido, para que se cumprissem as Escrituras. E que os apóstolos, aliás, os discípulos, pelo fato de estarem assim tristes, infelizes, é porque não tinham tido ainda uma compreensão plena da Escritura, da palavra do Senhor. E nós, meus irmãos, olhando para nós hoje, cristãos, gente de fé, temos uma compreensão das Escrituras? Ou também paira sobre nós, muitas vezes, uma grande dúvida, uma grande incerteza? Vivemos num mundo de contrariedades, vivemos num mundo de tantos sinais de anti-reino, que às vezes tudo isso faz com que a desesperança prevaleça na nossa vida, a desconfiança, a falta de fé. A realidade para aqueles discípulos não era diferente. Aqueles discípulos também, diante da perseguição, diante do medo, sentiam-se intimidados e desconfiados. Mas Lucas, meus irmãos, revela para nós uma oportunidade privilegiada de fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Quem de nós não quer experienciar, não quer sentir o Cristo ressuscitado? Todos nós queremos, cremos num Deus vivo, somos felizes por crermos num Deus vivo. Porém, esse Jesus se faz presente de forma, assim, em determinadas situações. E muitas vezes em situações nas quais a gente não espera. A gente vê no mundo tanta coisa extraordinária, a gente vê no mundo tanta coisa bonita, tanta coisa que é fruto da tecnologia, da produção da mente humana. Por exemplo, o homem foi à Lua, inventou o avião. A ciência cada vez mais tem encontrado curas para doenças, a pesquisa com célula-tronco, enfim,
uma biologia humana tem cada vez mais se aprofundado e descobrido coisas extraordinárias. Quem sabe, muito em breve, curas para doenças que nem se imaginava num tempo atrás. Mas onde é que Deus se faz presente? Deus se faz presente lá na ciência? Deus se faz presente no homem que vai à Lua? Deus se faz presente no avião? Deus se faz presente lá na usina de Itaipu, maior usina da face da Terra, por enquanto? Não, meus irmãos. Ele até pode se fazer presente lá, claro. O Espírito sopra onde quer e a gente acredita que ele está em todos os lugares. Mas quem quer experienciar o Cristo ressuscitado, faz esta experiência no encontro, na acolhida, na solidariedade. É isso que o Evangelho mostra. Os apóstolos estavam-se muito tristes, infelizes. Nossa, esse Jesus prometeu tanto. Ele nos fez acreditar tanto. Mas ele acabou no túmulo. Já faz 3 dias que esse Jesus morreu. Já não tem mais chance de acontecer nada de diferente. E eles iam pelo caminho. A Bíblia nos diz o nome de apenas um, Cleófas. E o nome do outro, qual era? Quem sabe o nome desse outro? Não sou eu, meu irmão, minha irmã, não é você, não é o nosso vizinho, não é aquele que está assim perdido na vida, desencontrado, aquele que está precisando de um entusiasmo renovado, de uma confiança maior. Quem sabe não somos esse companheiro de Cleófas. E olha que bonito, a bonita acolhida dos dois. Porque os dois estavam juntos, caminhando rumo à comunidade chamada Emaús, onde eles tinham certamente uma casa. Aparece Jesus como estranho. Um estranho. Eles não reconheceram Jesus. E Jesus, como estranho, pergunta para eles: o que aconteceu? Ah, mas você não sabe? Você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu nesses dias? Jesus veio, falou tão bonito, fez milagres, é um homem bom, e foi assassinado na cruz. Jesus depois dá uma chamadinha, né? Como vocês são sem inteligência. Uma palavra que soa até forte para nós, né? Vocês não entendem que tudo isso tinha que acontecer para que se cumprisse a glória de Deus? E por isso Jesus explicou as Escrituras. Gente, muita coisa que para nós não tem sentido, muita coisa que para nós é duvidoso, a gente clareia na medida em que a gente tem contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá um verdadeiro, um bonito, um perfeito sentido da nossa vida, daquilo que ocorre à nossa volta, daquilo que deve ser a nossa ação em termos de futuro, em termos de decisão. Nós precisamos ter mais contato com essa palavra, porque é ela que liberta, é ela que nos faz enxergar melhor. Aquilo que parece trevas, morte, pecado, erro, ela renova, né? Mas ela quer, nós precisamos, né, ter nessa palavra a confiança, tão necessária para que a gente tenha luz, né, e viva e conviva na luz. Mas o que eu quero chamar a atenção é isto: eles foram capazes de acolher um estranho. E o mais bonito, quando chegaram na casa onde tinham que ficar, de repente, aquele estranho vai continuar o seu caminho. Mas já era tarde. Eles dizem: olha, fique aqui conosco, já é tarde. Amanhã você continua a sua viagem. Quem de nós, meu irmão, minha irmã, teria coragem de fazer isso com um estranho? Quem de nós? Outro dia alguém me disse que estava numa clínica médica, encontrou uma família de fora, um casal de idoso, que não tinha lugar para ficar em Londrina. E o médico pediu a eles um exame que eles teriam que ficar mais um dia. E eles, pobres, não tinham de ficar. E a pessoa me diz assim: eu não tive coragem de recolher aquele casal porque eu não sabia qual era a reação das pessoas que estavam na minha casa. Que coisa triste, as pessoas têm medo de serem acolhedoras, bondosas. Se os apóstolos tivessem tido medo, eles também teriam deixado passar despercebido uma oportunidade privilegiada de encontrar com o Senhor ressuscitado. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você quer experienciar, sentir esse Jesus ressuscitado na sua vida? Seja acolhedor, seja fraterno. É no encontro que Jesus se faz presente entre nós. Eis a grande lição, a grande catequese que São Lucas nos dá. Não é no isolamento, não é preocupado com os próprios problemas, não é fechado no seu próprio mundo que você vai experienciar o Cristo ressuscitado. Nem nas coisas que o mundo demonstra como extraordinária, mas é na simplicidade da convivência, do amor fraterno, da vida humana. Aprendamos a lição e pratiquemos. A gente até compreende, mas praticar exige bastante. Com coragem, irmãos, ânimo, porque vale a pena
a gente se colocar nesse caminho e, acima de tudo, encontrar o Senhor ressuscitado, que nos fortalece nessa caminhada e dá sentido à nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes, rezemos o creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ainda que na lentidão dos nossos corações não tenhamos percebido a presença do Cristo ressuscitado entre nós, mesmo assim, Ele está conosco, caminha conosco, quer nos ouvir, quer dar sentido à nossa vida. Então, por meio dele, vamos neste momento, confiantes de que Ele está ao nosso lado, apresentar-lhe nossos pedidos, nossas orações. Vamos responder ao final de cada prece aquilo que os discípulos de Emaús disseram para Jesus, mesmo sem conhecê-lo. Ficai conosco, Senhor. Por toda a comunidade dos que acreditam, pobres e ricos, fracos e fortes, de antigas tradições e de novas criações, nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Por todos aqueles que chegaram ao entardecer da vida e se sentem abandonados, por aqueles que estão na solidão e se consideram fracassados, por aqueles que perderam o ânimo e não têm mais esperança, nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Por aqueles que na igreja possuem o dom de estudar e explicar as Escrituras, interpretando-a aos irmãos, para que possam mostrar como as palavras de ontem e de hoje se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Pelos nossos entes queridos, que já passaram para outra vida, na esperança da ressurreição, e por nós, que acreditamos poder reencontrá-los, nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Pelos diretores e funcionários da TV Tarobá, que partilham esse espaço para proclamarmos o Evangelho de Jesus, que eles nunca fiquem abatidos e desanimados diante das dificuldades, nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. E nós pedimos de forma muito especial pela nossa igreja, que agora vai escolher um novo Papa, para que seja um líder com muita força, um líder realmente com atitudes e jeito abençoado, que consiga responder às questões difíceis e desafiadoras do mundo moderno, do mundo globalizado, do mundo das grandes tecnologias, que acima de tudo sabe dar uma resposta cristã a tantas situações com as quais nos deparamos. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Bom Pai, quão precioso é o vosso coração, o sangue do vosso amado Filho, com o qual Ele nos resgatou. Ajudai-nos, vós mesmo, a também honrar esse sangue, fazendo-nos continuadores alegres, comprometidos com vosso Filho, que convosco continua caminhando pela estrada da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus sentou-se à mesa com os discípulos de Emaús, que o reconheceram ao partir o pão. Hoje, Ele quer sentar-se à mesa conosco e nos ensinar a partir o pão da Eucaristia. Apresentemos a Deus o pão e o vinho, que serão transformados em corpo e sangue de Jesus Cristo. Você que nos acompanha nesta celebração, apresente-se a Deus, testemunhando a alegria de caminhar com Jesus pelos mesmos caminhos de sofrimento, de doação, de solidariedade, rumo à glória. Cantemos. Teu filho, quando esteve por aqui, muitas vezes por amor se antecipou. Quando via alguém sofrer, interferia. Muitas vezes a pessoa nem pedia.
Mas ao ver o sofrimento de alguém, sobretudo se ninguém o ajudava, dava um jeito de ajudar essa pessoa. Por amor, Jesus então se antecipava. Não pedistes, meu Senhor, mas eu te trago a minha oferta. Não precisas dos meus bens, mas eu preciso me lembrar que me deste o teu amor e a tua graça é mais que certa. Muito grato eu vim deixar a paz que eu tenho em teu altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós, que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene, neste tempo da Páscoa, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, Jesus realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos com muita alegria, cantando a uma só voz. Santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis entre nós Jesus, nossa Páscoa, ressuscitado. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois,
a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui hoje na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o nosso bispo Albano, seu auxiliar José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje, de forma muito especial, do nosso querido Papa e todas as pessoas que já partiram para junto de Deus. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos oferecer essa oração por cada um de nós, que sejamos bons naquilo que nós fazemos, que sejamos gente de princípio, gente que crê na palavra e se esforça para que essa palavra se cumpra e prevaleça a partir das suas atitudes, da sua vida, a partir daquilo que depende dela. O Papa, para nós, foi um grande exemplo. Disse coisa que muita gente não gostou de ouvir, mas todos admiraram a sua coerência, a sua convicção naquilo que pregava. E é disso que o mundo precisa. Sejamos convictos da mensagem de amor que o Senhor nos prega. E, acima de tudo, dessa mensagem que deve nos levar ao encontro. O Papa sempre foi ao encontro. E agora, no momento da sua partida, tantos foram ao seu encontro. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. E realmente se sentiu a presença de Deus nesses dias, quando tantos líderes religiosos e políticos se uniram em torno da celebração da sua despedida. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, principalmente da desunião, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como irmãos e irmãs em Cristo, saudemo-nos desejando a paz. Meu coração tem fome de paz e nada mais me satisfaz senão a paz que vem do Cristo Jesus. Meu coração tem fome de justiça e de luz, e é por isso que meu coração procura Jesus. E é por isso que eu falo tanto de Jesus de Nazaré. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé. E é por isso que eu luto tanto pela paz que Jesus quer. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé. Cordeiro de Deus, Tirai os pecados do mundo,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis Jesus, que permanece conosco, mora em nós, caminha ao nosso lado. É nosso alimento, é o Cordeiro que salva, que cura, que liberta, que renova a nossa vida, nos enche de alegria e entusiasmo, faz arder os nossos corações. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida, nos guarde para que, fortalecidos, cumpramos as palavras do Senhor e nos guarde, sobretudo, para a vida eterna. Amém. Jesus se faz pão para ser repartido entre nós. Com esse gesto, quer nos ensinar que devemos ser solidários e fraternos com os nossos irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Querido telespectador, faça sua comunhão espiritual e sinta a presença de Jesus no meio de nós. Vendo Jesus aparecer e com eles vir comer, explicando a paixão, todos entendem que o Senhor está vivo e por amor os envia em missão. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Hoje também na refeição revivemos a paixão e a vitória da cruz. Corpo e sangue sobre o altar servirão para anunciar Deus nos salva em Jesus. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Como que o Senhor faz renascer em nós a esperança? Reafirmo, através do encontro. Como irmãos e irmãs, somos convidados a conviver. E viver é isso, é conviver. Vive bem quem convive bem. E convivência exige amor, exige perdão, exige compreensão, exige tolerância. Não pode ser muito duro, exigir demais das pessoas, muita cobrança. Isso acontece às vezes dentro da nossa própria casa. Em nome de querer tudo direitinho, a gente acaba sendo pouco misericordioso. O que vale é a misericórdia. É o que ajuda a gente a viver bem e em paz. Precisamos ser misericordiosos porque nós precisamos da misericórdia de Deus e também dos irmãos. Vamos, no desejo sincero de compreender tudo aquilo que o Senhor quis dizer para nós hoje e, sobretudo, querendo deixar a palavra dele arder em nosso coração. Uma ardência que nos leve a um compromisso, que nos leve a sermos militantes da fé e do amor. Vamos cantar, ou acompanhar pelo menos, o canto de ação de graças. Eu
não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo, eu pecador, que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor. Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Os discípulos de Emaús caminhavam sem rumo, com uma fé desfalecida e o coração entristecido. Muitas vezes nos sentimos assim, fracos, pobres e cegos. Mas devemos sempre perceber os gestos de que Jesus vive e sempre vem ao nosso encontro, tornando-nos fortes, ricos e cheios de luz. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E fique aqui o nosso agradecimento à TV Tarobá por esse espaço tão privilegiado de evangelização. E obrigado também aos funcionários, a todos os que nos acompanharam, que com muito carinho e dedicação prepararam esta celebração. Todos são evangelizadores aqui. Aqueles que apareceram nas câmeras e aqueles que estavam por trás das câmeras. Contribuíram muito para que esta palavra de amor e bondade chegasse até você, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Alegres, vão em paz para quem vai e fique para quem está em casa e que o Senhor acompanhe e permaneça sempre convosco. Graças a Deus. Um bom domingo a todos, uma abençoada semana. Deus enviou seu Filho amado para ensinar você viver, na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que há em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O combate à dengue precisa continuar.